Pensando se eu realmente sou uma leitora ainda. Você já parou pra pensar nisso? Oi, pessoas! Meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas. E hoje eu vim conversar com vocês, fazer um vídeo bem curtinho falando sobre o que é ser leitor. E por que que eu vim, falar sobre isso? Porque eu, como vocês já sabem, se você tá acompanhando os últimos vídeos, provavelmente você sabe disso, eu não ando lendo muito, tá muito difícil pra mim finalizar um livro por mês, inclusive, por uma série de fatores, E aí eu comecei a me questionar, enquanto leitora, será que eu ainda sou uma leitora? Então, por que, Vitória, você não está lendo? Primeiro que eu venho, desde dezembro de 2021 em um hype, eu falo hype, mas na verdade nem é isso, sabe? Não sei nem a palavra que eu uso. Assim, num ritmo, é ritmo, num ritmo de trabalho muito frenético. E aí eu comecei num serviço, depois de 3 meses eu fui para outro, depois eu fui para outro, então não tive tempo nem de ter férias nesse meio tempo. E como vocês sabem, em novembro de 2022 meu pai teve um ataque do coração lá nos Estados Unidos, eu tive que ir para lá e eu não descansei enquanto eu estava lá, porque eu acabei trabalhando lá também, eu tava olhando ele, e aí os donos da casa em que ele tava ficando pediu para eu ficar com a bebê deles, então eu não descansei. E acabou que tava tudo muito frenético e eu pensei que eu ia ficar bem finalmente em janeiro. O que que aconteceu? Eu descobri que eu tenho uma doença rara e aí eu não saio de hospital mais todas as semanas. E aí as férias, porque eu trabalho em escola agora, vou falar um pouco sobre isso também. As férias escolares acabaram ali em fevereiro, então eu acabei não descansando. Já faz, assim, um ano e sei lá quanto tempo que eu não sei o que é descanso. Então, eu fui trabalhar, numa clínica de musicoterapia. Trabalhei lá por um tempinho no ano passado e logo em seguida eu comecei a trabalhar em uma escola, tá? Como corretora de redações. E aí, nesse meio tempo, comecei a dar aula também. Para quem não sabe, eu sou formada em letras e eu tava com muito medo de entrar na minha área, porque eu não me sentia capaz, a gente, com esses pensamentos, não sou capaz de fazer nada, porque eu escolhi essa profissão, se eu não consigo dar aula para ninguém. Mas o que que aconteceu? Eu comecei a sentir necessidade de ir para minha área, porque eu achava que eu ia ser um pouco mais bem recompensada, porque antes disso, antes da clínica de musicoterapia, eu estava trabalhando num supermercado, tá? Como operadora de caixa, e era um ritmo muito intenso, eu trabalhava fim de semana e eu não estava curtindo aquilo para receber um salário. E aí eu falei, velho, eu preciso ir pra minha área. E foi assim que eu fui parar nessa escola. E foi o que me deu coragem para começar a minha carreira mesmo, como professora. A partir daí comecei a trabalhar em outras escolas, com aulas particulares também. Inclusive, tá querendo umas aulinhas aí de literatura, gramática. Gramática a gente não é muito bom não, tá? Mas assim, a gente é bom em outras coisas. Então, gente, finalmente eu fui trabalhar na minha área, tava sentindo essa necessidade, principalmente também por causa do retorno financeiro, mas mais do que isso, porque eu tava trabalhando muito, fim de semana, feriado. E então a gente acabei entrando num ritmo muito frenético de verdade, porque acabei me atolando, não conseguia dizer não para trabalhos, nem era porque eu precisava daquele dinheiro, era mais porque eu não conseguia dizer não para serviço algum. E é isso que começou a acontecer com a Vitorinha, estava quase assim, ó, numa crise, num burnout mesmo, quando eu descobri que meu pai tinha passado mal e tive que ir para lá e todo o rolê que vocês já sabem. Então, com tudo isso, e principalmente por causa da minha profissão, que é corrigir redação principalmente, eu não estava sentindo mais prazer na leitura. Porque imagina, quando você mistura, o prazer com o trabalho, você acaba não aproveitando nenhum dos dois. E aí eu comecei a desleixar as minhas leituras cada vez mais. Consegui finalizar alguns mangás, mas é porque eu estava muito no hype de alguns deles, principalmente o Kaguya-sama, que é um romance, enfim. Kaguya-sama, gente, vou mostrar pra vocês. Então eu finalizei
pouquíssimos livros ano passado. E eu comecei com esse questionamento, porque eu tive que negligenciar o canal, eu tive que negligenciar lá a outra plataforma, né? Começa com I, não pode dizer o nome, aparentemente, gente. E como o meu círculo social de leituras, ele é muito pequeno, né? Tem pouquíssimos amigos que leem, acaba que minha referência é sempre nas plataformas, nas redes sociais. Então eu vi aquelas pessoas lendo 100 livros por ano, 150. Tem uma menina muito doida que eu ando acompanhando aqui, que eu acho que ela deve ter lido uns 200, 300 livros no ano, porque assim, ela é meio desmiolada mesmo. E aí que eu comecei a me comparar, falar, gente, será que eu sou uma leitora ainda? Eu posso me dizer, né, uma leitora ainda, mesmo tendo finalizado 30 livros no ano. E olha só, gente, que loucura! 30 livros no ano é mais do que, sei lá, quantos por cento da população brasileira. Eu li muita coisa ano passado, mas em comparação com o que eu vinha lendo, mais de 100 livros por ano, isso era um absurdo ler tão poucos livros. Então eu comecei a me comparar mesmo e eu já não conseguia me considerar uma leitora. Porque o que é ser leitor para você? É esses canais aí que vocês acompanham, que leem sei lá quantos livros, quantos mangás por ano, quantos mangás por semana, por mês. Tem gente que lê, gente, 10 livros por mês e simplesmente a gente tem que aceitar que a gente não é todo mundo, como dizia a nossa mãe, né? E foi aí que eu comecei a criar uma teoria que na verdade já vinha na minha cabeça e que era muito idiotice essas comparações que eu fazia, porque eu fiz faculdade de letras, gente, e lá a gente aprende algumas coisinhas sobre leitura e sobre aproveitar o livro da melhor forma, e porque ler por ler é tipo ler outdoor, gente, ler cardápio de restaurante, entendeu? Então foi aí que eu comecei a perceber que na verdade eu estou sendo uma ótima leitora, talvez uma leitora muito melhor do que eu vinha sendo, porque agora eu sou muito mais crítica, eu escolho muito bem as minhas leituras, porque eu sei que elas vão me acompanhar por semanas. E eu comecei a aproveitar muito mais os livros, ler com muito mais calma, sem aquela cobrança. Meu Deus, eu preciso postar um vídeo no YouTube, né, sobre as leituras do mês. E aí, se eu chegar lá sem nenhuma leitura? E aí, o que essa galera vai achar? Vai achar que eu não sou leitora, né? Não sou leitora. E agora não tem mais essa cobrança. Inclusive, o último vídeo de leituras do mês foi as leituras, o compilado de leituras desde outubro, né, do ano passado, de 2022. Então, é isso. Eu sinto que agora eu sou uma leitora muito melhor e talvez você que não é leitor, né, ou você que é leitor também, precise começar a pensar nisso. Para você que não é leitor, não pense que ser leitor é isso que você assiste por aí nas redes sociais. Não é isso de ler 10 livros por mês. E para você que já é leitor, para de ser tão frenético. Tá, se você consegue ler, se você tem esse tempo, ótimo, tá? Não, ninguém tá julgando você aqui. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa ler por obrigação de finalizar um livro e tá tudo bem também você simplesmente desistir de um livro na metade. E é uma coisa que eu tenho começado a fazer também. Eu tinha um grande problema em deixar o livro pela metade. Eu acho que vocês talvez se lembrem da minha odisseia com o livro, né, Doutor Fausto, do Thomas Mann. Não vou pegar ele aqui agora porque ele não está nessa estante, tá na outra. E a questão minha com o Dr. Fausto é que eu levei uns 6 meses pra ler ele, porque ele simplesmente era o livro mais chato que eu já li em toda a minha existência. E eu me recusei a largar, porque todo mundo falava que era muito bom, porque ele era um livro muito bonito, era Thomas Mann, um autor clássico, porque eu tinha pagado muito caro nele, e aí eu me recusei, e aí eu finalizei ele, assim, aos trancos e barrancos, e inclusive entrei numa ressaca literária muito intensa logo depois que eu finalizei a leitura dele, porque, gente, era um livro chato pra caramba. E agora eu não faço isso mais.
tá? Eu não gostei do livro, eu simplesmente vou largar ele, colocar ele na estante e é isso. E a gente tem que normalizar. E eu não deixo de ser leitora por causa disso. Então fica o questionamento, eu espero que esse vídeo não tenha ficado longo, porque não é a minha intenção. Era que ele fosse, sei lá, de 2 minutos, gente, mas aparentemente eu sou muito prolixa. E é isso. Me conta aí o que você acha a respeito desse assunto. Me conta se você anda lendo alguma coisa, se você já pensou nisso, né? Se você é um leitor ou se você não é um leitor. E, enfim, vamos trocar figurinhas. Um beijo e até mais!